Graças a Deus pelo privilégio, a bênção, a alegria que o Senhor nos dá de, mais uma vez, nessa caminhada para o céu, para a glória, podermos adorá-lo juntos. Não há momento mais bonito na semana do que a igreja em adoração, a igreja exaltando, cultuando, bendizendo ao Senhor. Mais uma vez eu quero tratar com os irmãos sobre esse tema, a igreja de Cristo, a igreja como o corpo de Cristo, e por isso então convido-os a que abram suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, lerei os versículos 12 a 31, texto do sermão dessa noite. 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 12 até o versículo 31. Convido os que podem se colocar em pé. Eu farei a leitura do texto. Peço aos irmãos que acompanhem, ouvindo, lendo nas suas Bíblias. Primeira Coríntios, capítulo 12, versículos 12 a 31. Assim diz a palavra do Senhor. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos do corpo, a esses damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de língua. Porventura são todos apóstolos ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores
dons. Os irmãos podem sentar. Mais uma vez, meus irmãos, nós vamos orar ao Senhor, explicando que fale a nós. Ó Deus Todo-Poderoso, Deus Soberano, Deus Bendito, graças te damos, ó Senhor, pela bênção, alegria, privilégio que o Senhor nos dá de podermos servir a Ti, adorando-te, ó Senhor, com nossas vidas, cantando ao Senhor, lendo a Tua Palavra, dirigindo-te a Ti, dirigindo, ó Deus, as nossas vozes a Ti em oração e sendo instruídos pelo Senhor. Rogamos-te, ó Deus bondoso, que o Senhor nos abençoe por meio da pregação da Tua Palavra. Fala a nós, ó Deus, edifica-nos, consola, ó Deus, a Tua igreja, alimenta, ó Deus, o Teu povo, fortalece, ó Deus, a nossa fé. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que ainda andam longe de Ti. Traze-os, se for a Tua vontade, aos Teus pés, arrependidos dos seus pecados, clamando-os por Tua misericórdia. Abençoa esse meio de graça, a pregação da Tua Palavra, em todos os lugares onde Tua Palavra está sendo proclamada. Usa, ó Senhor, nós te rogamos, suplicamos, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém, Senhor. Meus irmãos, como anunciei antes da leitura do texto, mais uma vez quero falar aos irmãos a respeito da Igreja de Cristo. No sermão de sexta-feira, por ocasião da inauguração do templo, dessa casa de adoração a Deus, onde a igreja se reúne para cultuar, falei aos irmãos sobre a igreja como sendo a casa de Deus, a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Mas agora falarei aos irmãos sobre a igreja como o corpo de Cristo em funcionamento. O texto que nós acabamos de ler, o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, toma o nosso corpo, o apóstolo Paulo toma o nosso corpo em funcionamento para ilustrar, como uma figura, para ilustrar a igreja de Cristo em funcionamento. No nosso corpo nós temos uma cabeça, bem sabemos disso, nossos pequenos filhos, até as crianças sabem, o corpo tem uma cabeça que comanda o corpo e muitos membros que trabalham juntos para que o corpo inteiro seja beneficiado. Jesus Cristo é o cabeça do seu corpo. Jesus Cristo é o cabeça da sua igreja. E nós, ligados à cabeça, vivos nele, os muitos membros do corpo, trabalhamos juntos para a nossa edificação em Cristo Jesus. Deus, meus irmãos, ao longo da história, tem dotado os membros da sua igreja de talentos, recursos, habilidades, dons. E esses recursos são dados a nós pelo Senhor, a fim de que Cristo, o cabeça da igreja, seja glorificado e a igreja seja edificada nele. De maneira que o apóstolo Paulo diz no versículo 27, ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Nós vamos então, meus irmãos, considerar esse assunto. A igreja, o corpo de Cristo em funcionamento. E seguindo o texto, nós consideraremos, veremos, em primeiro lugar, que a igreja é um corpo, o corpo de Cristo. Versículo 12, a igreja, o corpo de Cristo tem um só Espírito. Versículo 13, Deus colocou cada membro do seu corpo na função e lugar que Ele quis, que Ele aprouve. Versículos 14 a 20, Deus coordena os membros do seu corpo, honrando-os segundo a sua vontade, como lhe apraz. Versículos 21 a 25, e finalmente Deus coordena o funcionamento do seu corpo, da sua igreja,
mantendo a unidade da igreja e a comunhão da igreja, versículos 25 até o versículo 31. Podemos novamente começar com a pergunta: o que é a igreja e como a igreja funciona? Em primeiro lugar, meus irmãos, consideremos que a igreja é um corpo, o corpo de Cristo. Deus estabeleceu a sua igreja como um corpo. E a igreja é um corpo, como diz o texto de Paulo, com muitos membros. Estejam eles espalhados pelo mundo, ou em uma igreja local, como é o nosso caso aqui, mas nós temos que pensar primeiro na igreja local. O texto afirma: assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, embora sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. E, meus irmãos, nesta primeira afirmação do texto, combinada com muitas outras passagens da Escritura do Novo Testamento, nós devemos aprender que a igreja é o corpo de Cristo. Ora, vós sois o corpo de Cristo. Essa é uma afirmação que aparece em outros textos da Escritura, em várias cartas do apóstolo Paulo, por exemplo, Romanos 12, 5, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Nós acabamos de ler também na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículos 4, 12, 16, há um só corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Do mesmo modo, Paulo fala na carta aos Colossenses, uma carta com uma mensagem semelhante da carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 18, versículo 24, no capítulo 2, versículo 19, no 1,18 de Colossenses, Paulo diz: ele, isto é, Cristo, é a cabeça do corpo da igreja. Irmãos, essa designação da igreja como o corpo de Cristo enfatiza a união Cristo-igreja, a união espiritual, orgânica entre Cristo e a sua igreja. E também enfatiza o funcionamento da igreja, a igreja em funcionamento, a igreja servindo a Cristo, a igreja obedecendo a Cristo. Nos mesmos textos que nós lemos sobre o corpo, nós ouvimos que Jesus Cristo é o cabeça da igreja, o soberano Senhor da igreja. Como cabeça da igreja, é Ele que faz o corpo funcionar, é Ele que dirige o corpo, é Ele que comanda o corpo, é Ele que dá vida ao corpo, é Ele que dá vigor ao corpo, é Ele que dá crescimento ao corpo. A Bíblia diz, texto de Colossenses 2,19, que a igreja suprida e bem vinculada, unida por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Noutra passagem que já lemos, de Efésios, versículos 15 e 16, capítulo 4, Paulo diz: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Portanto, meus irmãos, os membros da igreja
são conduzidos, dirigidos, têm sua vida em Cristo. Os membros da igreja recebem de Cristo vitalidade, o seu suprimento, o seu alimento e a sua liderança. Uma confissão reformada, a confissão helvética, elaborada no ano de 1566, ao definir, ao falar sobre a igreja, nos ensina, é a cabeça que tem a preeminência no corpo, e dela o corpo todo recebe vida. Pelo seu espírito, o corpo é em tudo governado. Dela, ainda, o corpo recebe incremento e crescimento. Mas ainda, há uma só cabeça do corpo, a qual com ela se ajusta. Por isso a igreja não pode ter nenhuma outra cabeça, além de Cristo. Como a igreja é um corpo espiritual, ela precisa ter também uma cabeça espiritual em harmonia consigo mesma. Não pode ser governada por outro espírito, por outra ideia, mentalidade, filosofia, por outro espírito que não seja o espírito de Jesus Cristo, que é o cabeça da sua igreja. Então vejam essa primeira e básica afirmação sobre a igreja nesse texto. Cristo é o cabeça da sua igreja. Ele é a liderança, o líder, o Senhor, a vida da sua igreja. E os membros da igreja formam um só corpo em Cristo, o corpo de Cristo. E mais uma vez, meus irmãos, o Senhor da igreja é quem comanda a sua igreja. Ele é a cabeça, o líder, a vida, o vigor. Nós somos em tudo dependentes de Cristo. Não há vida num corpo sem cabeça. Não há direção num corpo sem cabeça. Quando eu fazia alguma coisa em casa, fora do ritmo, às vezes eu ouvia essa frase: perdeu a cabeça? Perdeu a direção? Em segundo lugar, meus irmãos, o texto aos Coríntios também ensina que o corpo de Cristo, a igreja, tem um só Espírito, que é o Espírito de Cristo. Versículo 13: pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. O que isso significa? Mais uma vez nós temos enfatizado aqui a unidade da igreja, um só Espírito. Um corpo não tem mais que um Espírito. Ou não deve ter. O nosso corpo tem um Espírito. A parte imaterial do corpo. Sem Espírito, o corpo está morto. O Espírito dá vida ao corpo. O Espírito une muitos membros do corpo em um só pensamento, um só propósito. E é assim, meus irmãos, no que diz respeito à igreja. O Espírito Santo dá a vida. O Espírito Santo nos regenerou, nos uniu a Cristo e, portanto, uns aos outros em Cristo Jesus, formando assim a igreja. Ouça mais uma vez Paulo em Efésios 4, a partir do versículo 1. Paulo diz: exorto-vos, a sua tradução está escrito rogo-vos, mas fica parecendo que Paulo está pedindo, por favor. Mas o que ele está dizendo é: exorto-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda humildade, mansidão, longanimidade, que é paciência longa, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Não tem no texto original, mas não seria ruim se tivesse escrito
a unidade provida pelo Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. Em 1 Coríntios 12, 13, nós somos, meus irmãos, lembrados dessa unidade espiritual, provida pelo Espírito, que nos chamou à vida, que nos deu vida, que nos uniu a Cristo e que, portanto, nos une uns aos outros em Cristo Jesus. Paulo diz ainda, nós fomos recebidos pelo batismo do Espírito no corpo, isto é, na igreja, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Isso significa que nós fomos regenerados, perdoados e unidos a Deus por meio da obra de Cristo, na obra de Cristo, pela obra do Espírito, em razão do sacrifício, da obediência e da justiça de Cristo. Outrora, antes de termos Cristo, outrora, éramos, como diz o apóstolo Paulo na carta a Tito, desobedientes, nécios, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Porém se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. E agora, meus irmãos, cada membro do corpo de Cristo é um santuário do Espírito Santo. O Espírito habita o crente. 1 Coríntios 6,19. Depois que ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, somos selados com o Santo Espírito da promessa. Então, de fato, em um só Espírito, todos nós fomos recebidos em Cristo, regenerados, salvos nele. Em um só Espírito nós fomos feitos membros do corpo de Cristo. Mas o apóstolo Paulo diz ainda no versículo 13 que a igreja é alimentada e saciada pelo Espírito Santo. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Nossa sede espiritual e nossa fome espiritual é saciada pelo Espírito Santo. Ele inspirou os autores da palavra e nos deu a palavra. Ele ilumina os pregadores e nos dá esse meio de graça, a pregação da palavra. Pela palavra, o Espírito Santo nos dá a beber da água da vida, Jesus Cristo. Ele nos alimenta de Cristo. Portanto, sendo um corpo em Cristo e tendo o mesmo Espírito, meus irmãos, não se espera outra dinâmica de funcionamento da igreja que não seja esta. Em submissão a Cristo, o cabeça da igreja, que cada membro do corpo coopere para a edificação do todo, de modo que juntos, glorifiquemos a Deus, juntos honremos a Jesus Cristo e juntos manifestemos a obra do Espírito. Em terceiro lugar, Paulo ensina nesse texto que Deus colocou cada membro do seu corpo na função que lhe aprouve. Versículos 14 a 20, o apóstolo Paulo diz: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser,
porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Meus irmãos, o corpo, isso é uma afirmação lógica. As crianças também sabem disso, nós sabemos. Um corpo não é um só membro. Sabemos que há pessoas diferentes da igreja. Nós somos diferentes uns dos outros em muitas coisas. Mas somos um corpo em Cristo. Um corpo com muitos membros. Na igreja de Corinto havia judeus e gentios. Pessoas completamente diferentes pela sua formação cultural, pela sua formação religiosa. Os judeus tinham sido expostos à pregação da palavra. Eles tiveram tataravós crentes, bisavós crentes, avós crentes, pais crentes, tios crentes. A nação judaica foi formada por Deus desde Abraão. Sempre teve o privilégio de ter o Evangelho, a palavra, a lei de Deus com eles. Os gentios são povos formados em meio ao paganismo, à idolatria, à adoração de falsos deuses, e bem pouco, muito pouco, até Cristo, até o Pentecostes, gentios tinham ouvido a respeito de Cristo. Nós, gentios, fazemos parte de uma tradição e cultura pagã. Vivíamos longe da esperança do Evangelho. Como diz o apóstolo Paulo, sem Deus e sem esperança no mundo. Na igreja de Corinto também havia membros vindos de vários lugares. Gente diferente, condição social diferente, condição racial diferente, condição étnica diferente. E é assim, meus irmãos, na igreja de Cristo, em todo lugar. Porém, todos na igreja são pecadores alcançados pela graça de Deus. E todos são iguais diante de Deus em dignidade e honra. Na igreja todos estão sob o senhorio de Cristo. Deus nos uniu em Cristo, mas também uns aos outros. Nós somos membros do mesmo corpo. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo, não vários corpos. Desse modo, como parte do corpo de Cristo, não existe na igreja, meus irmãos, membros inferiores ou superiores. Essa é uma divisão que nós fazemos do corpo humano, é uma didática para entender corpo humano. Mas não existe membro maior ou menor, inferior ou superior na igreja de Cristo. Um não é mais importante do que o outro. E cada um desempenha a função na qual Deus o colocou, de maneira que todo o corpo funcione e seja beneficiado, edificado em Cristo. Pode haver membros com funções mais nobres ou de maior responsabilidade, por exemplo, os que lideram a igreja. Mas ninguém é mais importante ou menos importante dentro do corpo de Cristo. E Paulo ilustra essa verdade usando como exemplo os membros do nosso corpo, o corpo humano, seu funcionamento, a sua coordenação. Olhem mais uma vez os versículos 15 a 17. Eu vou ler até o 19, pulando algumas partes. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho,
onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Vejam, meus irmãos, que assim como no nosso corpo, para que a igreja funcione corretamente, ela precisa de todos os seus membros. Versículo 19. Do contrário, não seria um corpo, ou seria um corpo deficiente, ou até mesmo um corpo monstruoso. O apóstolo Paulo nos faz imaginar um corpo no qual, um corpo formado por um só membro. Então faça um exercício de imaginação, e não é tão difícil, tão complicado, bem simples. Tente imaginar um corpo que é só uma grande orelha. Crianças, imaginem um corpo que é só uma grande orelha, só um grande pé, só um grande olho. Tente imaginar um corpo onde o pé está no lugar da mão, ou a mão no lugar do pé. O olho está no lugar do ouvido, ou o ouvido no lugar do olho. Meus irmãos, se a igreja não estiver sob Cristo e unida como um corpo, ela será um corpo doente, deformado, ou mesmo monstruoso. Se, meus irmãos, pela falta de entendimento dessas verdades básicas, Cristo é o cabeça da igreja. Os membros da igreja são o corpo de Cristo. O Espírito Santo uniu esses membros da igreja a Cristo e uns aos outros. A igreja funciona em Cristo, sob coordenação de Cristo. A falta de entendimento dessas verdades faz com que muitos grupos, poderia dizer, algumas igrejas funcionem como um corpo deficiente ou ineficiente, às vezes monstruoso, fora daquilo que deve ser como estabelecido por Deus. Mas não é isso que Deus quer de nós. Sabemos disso, meus irmãos. Deus, o Senhor da igreja, colocou cada membro do seu corpo no seu devido lugar e deu a cada um a função que Ele quer dar. Eu sou de uma família de 8 filhos, na verdade 9, com mais um adotivo. E às vezes eu ouvi essa história. Eu sei que você está pensando, eu sei que você não está bem. Eu querendo fazer alguma coisa que papai e mamãe sabem que você não tem talento nenhum para aquilo, dom nenhum para aquilo. Meu filho, mecânica não é uma coisa que você tem a habilidade de fazer isso. Porque os pais conhecem os filhos. Imagine o Pai Celestial, o Deus soberano, o Senhor da igreja. Ele, meus irmãos, nos conhece. Ele ama a sua igreja. Cristo deu a vida pela sua igreja. Deus é quem dispõe os membros do seu corpo, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. É Deus que dirige, coordena, dispõe cada membro da sua igreja como lhe apraz, segundo a sua vontade. Não existe membro autônomo da igreja de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo, meus irmãos, e servos da casa do Senhor. Portanto, cumpre a nós fazermos o que Deus quer que façamos, o que Ele nos ordenou. Cumpre a cada um de nós servi-lo no lugar onde Ele nos colocou, usando os dons e recursos, habilidades, talentos que Ele nos deu. Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando voltar, achar fazendo assim, obedecendo a Ele. Deus coordena a sua igreja, Deus dirige a sua igreja. O texto de Paulo aos Coríntios também nos ensina que Deus lidera, coordena os membros da igreja, honrando-os como lhe apraz.
versículos 21 a 24. Deus usa os membros da sua igreja como lhe apraz. Deus honra os membros da sua igreja como lhe apraz. O apóstolo Paulo diz no versículo 24 que Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. A palavra coordenar, na verdade, é a tradução de uma palavra grega que significa unir, significa compor, significa juntar para que possa funcionar harmonicamente. Deus está unindo em um corpo os diversos membros que a Ele pertencem para compor a sua igreja de modo a funcionar harmonicamente, coordenadamente. Eu gosto um pouquinho de música, mas não é de barulho, é de música. E música é uma coisa que precisa estar coordenada. Há uma relação de música com lógica, com matemática, há uma distância entre uma nota, um tom e o outro. E se música estiver bem harmonizada, bem composta, então todo o seu corpo pode desfrutar de uma boa composição musical. Meus irmãos, Deus compõe a sua igreja de maneira a honrá-lo. E Ele honra os membros do seu corpo como apraz a Ele. Assim como na criação, Deus colocou cada membro do nosso corpo no lugar certo e deu a cada membro a função certa para que o corpo possa funcionar de maneira sincronizada. Às vezes a gente é meio descoordenado, mas Deus nos criou para sermos harmônicos. E assim Ele também o faz com a igreja. Deus organiza a sua igreja, colocando cada um de nós no lugar e função que Ele quer, e dá os dons que Ele quer a cada um para que a igreja funcione de maneira coordenada, harmônica, para a glória dEle. Por isso não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Vejam bem, meus irmãos, Deus nos honra ao nos colocar em seu corpo e ao nos dar dons, trabalho, serviço, oportunidade, a bênção de servi-lo. Visto ser assim, os membros da igreja não devem viver uma disputa de posição, como às vezes se vê, em uma disputa de proeminência. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem da cabeça aos pés, não preciso de vós. A verdade é que Deus é quem organiza a sua igreja. Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Imaginem mais uma vez, imagine se teus olhos ficassem disputando lugar com tuas mãos, se a tua cabeça ficasse provocando teus pés, dizendo, olha como eu sou maior, ou estou em uma posição maior. Às vezes meus filhos fazem, olha, cheguei na frente, então coisa dessa natureza. Imagine se os membros do seu corpo fizessem isso. Imagine, meus irmãos, se os pés dissessem à cabeça, não preciso de você. Se isso acontecesse, todo o corpo estaria em ruína. A verdade é que Deus nos honra ao nos colocar em seu corpo e ao nos dar dons, recursos, habilidades, talentos para servi-lo, para adorá-lo.
Você pode perguntar: de que maneira eu posso servir na igreja? Especialmente se você não está numa igreja ativista, com tantas atividades. Então eu quero te encorajar lembrando algumas passagens da Escritura. Mateus 28, 18 a 20, a grande comissão. Você pode servir testemunhando de Cristo, testemunhando o Evangelho. Romanos 16, 1 a 16, é o final da carta aos Romanos. Há ali um grupo de irmãos sobre os quais o apóstolo Paulo fala, e ele cita alguma cooperação e auxílio desses irmãos. Você pode servir cooperando e auxiliando em muitas funções. Colossenses 3, 12 a 17, você pode servir vivendo o Evangelho, cultuando a Deus, instruindo outros com conselhos bíblicos. Tito 2, 1 a 10, você pode ser um exemplo aos outros, você pode servir sendo um exemplo aos outros. Senhoras mais velhas, por exemplo, sendo mestras para as jovens que casaram há pouco. Hebreus 10, 19 a 24, você pode servir congregando, vindo à igreja, congregando, junto com o povo de Deus. Essas passagens, meus irmãos, e podemos citar muitas outras, nos ensinam, nos exortam, nos encorajam sobre como nós devemos servir a igreja. Nessa dinâmica de funcionamento do corpo, nós devemos entender que todos os membros da igreja são necessários para o bom funcionamento da igreja. Versículo 22, texto de Paulo aos Coríntios ensina que até mesmo, veja que Paulo diz, até mesmo os membros da igreja que para nós parecem ser fracos, também são necessários para o funcionamento de todo o corpo. Os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Alguns membros do nosso corpo são visíveis, alguns são grandes, proeminentes, mas outros não, nem aparecem. Alguns membros do nosso corpo são pequenos, até pequenininhos. Alguns são fortes e ágeis e aparecem trabalhando mais. Por exemplo, braços, pernas, aparecem trabalhando mais. Mas outros membros do nosso corpo são frágeis. Quase nós não os vemos trabalhando, apesar de estarem, como é o caso das pálpebras dos nossos olhos, que quase não param de trabalhar. Mas você nem para pensar nessa parte do seu corpo. O olho não pode dizer às pálpebras: não preciso de ti. Ela precisa da segurança das pálpebras e muito mais. Todos os membros do nosso corpo, meus irmãos, são necessários para o seu bom e correto funcionamento. Os membros do corpo de Cristo são necessários para o bom e correto funcionamento da igreja. Eu quero lembrar aos irmãos o que Jesus diz lá em Mateus 10, 41, 42. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Meus irmãos, observem, Jesus está dizendo que se você tratar um profeta como profeta, será recompensado, como se você fosse um profeta. Mas, e se você tratar um dos pequeninos discípulos de Cristo? Todos os membros da igreja de Cristo são discípulos de Cristo. Se você tratar um dos pequeninos discípulos de Cristo como um discípulo de Cristo, mesmo que dando a esse discípulo de Cristo um copo de água, o que vai acontecer? Também Deus lhe recompensará.
porque ele honra a todos os seus discípulos, a cada um deles, a cada membro do seu corpo. Então, na igreja, nós não fazemos acepção de pessoas. Não consideramos um superior ao outro, embora haja membros que têm maior responsabilidades. Como diz a Escritura, Colossenses 3,11, não pode haver na igreja grego, judeu, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Todos os membros da igreja são necessários para o bom funcionamento da igreja. Como a Bíblia diz, como a palavra diz, o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta cresce, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então nós devemos honrar a todos os membros da igreja de Cristo. Versículos 23 a 24. Preste atenção, meus irmãos, a três afirmações que o apóstolo Paulo faz nesses dois versículos, 23 a 24. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Paulo usou, no texto original, palavras que dão ênfase. Muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Os nossos membros nobres não têm necessidade disso, isto é, de especial honra. Então, meus irmãos, consideremos o que diz a palavra de Deus. No corpo de Cristo, os que nos parecem menos dignos, a estes damos muito maior honra. E a expressão aqui, menos digno, significa aquele que não tem honra. Não no sentido de não merecer honra, mas porque não é visto como honrado, por não ter honra. Membros da igreja que para nós parece ser sem honra. O que a Bíblia está dizendo a respeito deles? A esses damos honra, maior honra. A palavra honra significa valor, significa conferir respeito, estima, vestir de honra. Então nós vestimos de maior honra irmãos que nos parecem menos honrados, menos importantes. Nós encorajamos esses irmãos. Nós procuramos fortalecê-los. E sabe por quê, meus irmãos? Porque nós vemos Cristo neles. Porque nós vemos a graça de Deus neles. Porque nós os vemos honrados em Cristo Jesus, que deu a sua vida por eles. E o texto continua dizendo também, os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. A expressão não são decorosos quer dizer não apresentáveis. Não apresentáveis em que sentido? Olha, a palavra que Paulo usou aqui faz referência, pode fazer referência a partes íntimas do nosso corpo, que não devem e não podem ser expostas. Mas se por alguma razão, se por algum motivo, tivermos que nos referir a eles, nós o fazemos com especial honra, com especial respeito, com todo o respeito, com toda a modéstia. E isso, meus irmãos, quer dizer que nós não devemos expor os membros do corpo de Cristo. Nós não devemos tratá-los de maneira indecorosa, desrespeitosa, desonrosa. Você não faz isso com o seu corpo. E, portanto, você não deve fazer isso com o corpo de Cristo, com a igreja de Cristo, com os membros do corpo de Cristo. Os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Porém, diz Paulo, os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Disso o quê? De serem tratados com especial honra.
Provavelmente, Paulo está dizendo isso, meus irmãos, porque haviam disputas em Corinto. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Havia disputa em termos de dons. Quase como as crianças. Eu falo em línguas, você não fala. Eu tenho esse dom, ele é mais proeminente, você não tem. Então o apóstolo Paulo está dizendo, a igreja é Cristo e seu corpo. E não há ninguém maior. Mesmo aqueles que têm maior responsabilidade, que nós devemos honrá-los em Cristo. Mas eles não precisam se colocar num pedestal. E nem nós precisamos colocá-los, meus irmãos. Quem é o cabeça da igreja? Quem é o Senhor da igreja? A quem a igreja honra e glorifica sobre todas as coisas? Cristo. E todos nós estamos sob este cabeça, que é Cristo. Na igreja local de Corinto, havia irmãos mais dotados de dons que outros. Mas quem deu esses dons a eles? E por que razão? Deus. E a razão era a glória de Cristo e a edificação da igreja. E irmãos dotados de dons que lhes pareciam mais proeminentes, talvez estivessem desprezando outros. Mas, meus irmãos, Paulo então diz a eles, cada membro da igreja, mesmo os que nos parecem menos importantes, são honrados por Deus, estão no corpo de Cristo, fazem parte desse corpo. Em outra carta, o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, exortando os irmãos à unidade da igreja, diz, meus irmãos, se há alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Irmãos, Deus dirige a sua igreja e Ele privilegia, abençoa os membros do seu corpo, honrando-os como lhe apraz, segundo a sua vontade. E em quinto lugar, esse texto nos ensina que Deus coordena a igreja como lhe apraz. O todo do texto já diz isso. Versículos 25 a 26. Porque Deus colocou os membros da igreja no lugar, em função que Ele quis, e concedeu dons, honra a cada um como lhe apraz, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. E aqui há, meus irmãos, uma preocupação, exortação a respeito da unidade do corpo de Cristo, a comunhão entre os santos, a empatia entre os irmãos, a consideração de um para com os outros, para que não haja divisão na igreja. Naquele caso de Corinto, havia divisão por desentendimento, por discussão, quebrando a unidade, preferências, partidarismos, preferências pessoais, eram problemas na igreja de Corinto. Mas não somente lá, nós também lidamos com esses problemas. E, meus irmãos, muitas igrejas são enfraquecidas por essa razão. Disputas internas. A disputa por posição, por reconhecimento, levou a igreja em Corinto a um enfraquecimento. De maneira que o apóstolo Paulo diz, meus irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber.
Mas Deus não deseja isso desse corpo. E é bom lembrarmos, meus irmãos, disso, nessa nova fase da congregação de Macapá, com seu local de adoração, com seu templo novo, físico. A igreja mesmo, meus irmãos, o corpo de Cristo são os membros da igreja. Deus lidera, coordena a sua igreja segundo a sua vontade, para que haja comunhão entre os membros da igreja, meus irmãos, cooperação entre os membros da igreja, usando os dons espirituais que Ele mesmo dá à sua igreja. Os membros da igreja de Cristo devem cooperar com igual cuidado, a mesma preocupação em favor uns dos outros. O cuidado, a consideração, o amor fraternal, meus irmãos, faz parte da comunhão da igreja. Esse amor fraterno é visto na preocupação saudável que nós temos uns com os outros, um cuidado igual uns para com os outros. O apóstolo Paulo nos ensina na carta aos Coríntios, carta aos Romanos, aliás, Romanos 12:10, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. E na carta aos Efésios, ouça mais uma vez, Paulo dizendo, exorto-vos, meus irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente. Veja como Paulo diz. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade provida pelo Espírito no vínculo da paz. Os versículos 25 e 26 na carta aos Coríntios que lemos nos ensinam que Deus dirige, Ele é o cabeça da igreja, Ele coordena esse corpo como lhe apraz, segundo a sua vontade, para que haja entre nós empatia, a capacidade de nos identificarmos com o outro, com as alegrias, sofrimentos, tristezas, com o bem, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Mais uma vez Romanos 12:15, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. É a esse resultado que chegamos, meus irmãos, pela graça de Deus, quando a unidade é mantida e a comunhão em Cristo é exercitada. Assim, quando um dos nossos irmãos, um dos nossos membros sofre por causa de alguma doença, por causa de morte, talvez pela doença de um filho, de um parente querido, então nós sofremos com ele. Assim, quando um dos membros do corpo de Cristo, da igreja, se alegra, talvez uma vitória na escola, no trabalho, na faculdade, nós nos alegramos com ele. Jesus Cristo deu a sua vida e Deus nos dotou a sua igreja com muitos dons, a fim de que ele seja glorificado. E esses dons devem edificar a igreja, para que a igreja permaneça unida a Cristo, servindo a Ele. É interessante, meus irmãos, que nesse capítulo 12 aos Coríntios, nos versículos 8 a 10, Paulo apresenta uma lista de dons. São 9 dons que o Espírito dá à igreja. Alguns são temporais, outros são permanentes. Mas aqui no versículo 28, nós temos uma segunda lista de dons. Há alguma pouca repetição de uma lista para outra. Mas no versículo 28, na realidade, a ênfase não está no dom, mas na ordem estabelecida de prioridade para esses dons. Vejam, os irmãos, primeiramente, isso é no sentido de o primeiro, ou mais importante, Deus estabeleceu na igreja dons de ensino da palavra.
os dons da pregação. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres. Há uma certa gradação até entre esses dons de ensino. Depois, isto é, numa posição menos importante do que dons de ensino da palavra, nós temos os dons extraordinários, milagres, depois dons de cura. Milagres são atos sobrenaturais, operados por Deus, são anormais. Cura é o dom extraordinário que Deus, segundo a sua vontade, pode dar a alguém. E em seguida, dons ligados à liderança, socorros, governos, dons que parecem estar ligados à diaconia e ao presbiterato. Socorro significa auxílio, ajuda, assistência. Governo, aquele que dirige, administra. Esses dons são essenciais à liderança da igreja. E em último lugar, nessa lista, dons de língua. Eu não estou discutindo, meus irmãos, a questão dos dons. Eu fiquei feliz em saber que o pastor da igreja já ensinou esse respeito para os irmãos. Os que cessaram, os que não cessaram, se permanece, se não permanece. Mas a questão aqui, meus irmãos, vejam como Deus é quem estabelece ordem de prioridades para a sua igreja, e não nós. Esse dom de línguas era o que estava causando confusão em Corinto. Talvez porque ele seja o mais proeminente, ou parecesse ser o mais proeminente. Talvez porque parecesse dar mais ibope, mais fama. Mas quando Deus estabeleceu essa ordem de prioridade dos dons, está lá no final. Ele não vem em primeiro. O que vem em primeiro são os dons de ensino, de pregação, de ensino da palavra. Então o apóstolo Paulo, depois de dizer isso, ele então nos pergunta: porventura são todos apóstolos, todos profetas, todos mestres, todos operadores de milagres, têm todos dons de curar, falam todos outras línguas, interpretam a todos? Claro que não. Deus é quem estabelece a ordem de prioridades, é Ele quem dá os dons, é Ele que usa esses dons para a edificação da igreja e para a glória dele. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? A verdade é que, seja lá em Corinto ou aqui conosco, Deus dispõe cada um como lhe apraz, segundo a sua vontade. Deus usa tanto os membros do seu corpo, quanto os seus dons e recursos, como lhe apraz, para a glória dele e para a edificação da sua igreja. E, meus irmãos, já concluindo o sermão dessa noite, se fosse uma igreja, eu teria pregado 2 sermões, mas eu não vou voltar aqui logo. Sendo a igreja um corpo, e o corpo de Cristo, a verdade mais básica sobre a vida da igreja é que nós devemos entender: Cristo é o cabeça da igreja. Ele que dirige o corpo. Os ofícios da igreja estão debaixo da autoridade de Cristo. A pregação da palavra está debaixo da autoridade de Cristo. O culto na igreja está debaixo da autoridade de Cristo. Os sacramentos da igreja estão debaixo da autoridade de Cristo. O testemunho da igreja, a vida da igreja, a dinâmica de funcionamento da igreja está debaixo da autoridade de Cristo. Você pode ser muito bom nas suas ideias, muito competente, muito eficaz, porque Deus lhe deu esses dons. Mas quem dirige você? Quem coordena o corpo? É o nosso cérebro, que faz com que esse dedo se movimente, esses braços se levantem, em que você possa ouvir, ou falar, ou fazer qualquer outra coisa. Cristo é o cabeça da sua igreja.
Então, quando nós tivermos algum tipo de dificuldade, nós temos que parar e pensar: Cristo é meu cabeça, Ele que está me dirigindo. Ou será que eu que estou me dirigindo? Eu estou conduzindo o culto, a pregação, a vida da igreja, segundo Cristo ordena, segundo a palavra de Cristo, segundo a lei de Cristo, o Senhor da igreja, o dono da casa, o cabeça da igreja. Segundo, a igreja é o corpo de Cristo. Nós funcionamos para Cristo, nós vivemos nele e para Ele. Nós o glorificamos, nós o exaltamos. Terceiro, nós não somos um membro, nós somos vários membros. Os dedos da sua mão não são iguais. Eles são diferentes, maiores, menores. Outro dia, jogando futebol, eu machuquei esse dedo. Não foi outro dia, faz uns 3 anos. Ele continua doendo. Quando eu digito todo dia, ele continua doendo. Deve ter alguma coisa errada aí. Cada membro do corpo, meus irmãos, vindo de realidade diferente, mas tendo sido salvo pela graça de Deus, o mais extrovertido, o mais quietinho, aquele que se levanta, vai e faz, o que tem que ser muito incentivado a fazer. São membros do corpo de Cristo, precisam crescer junto com a igreja. Individualmente, membros desse corpo que é o corpo de Cristo. Nós não funcionamos sozinhos. Vocês já ouviram falar em gente que se diz desigrejado? Depois da pandemia de Covid-19, isso piorou um pouco. Algumas pessoas ficam em casa. De lá para cá, quase todas as igrejas transmitem os seus cultos online, YouTube. E às vezes as pessoas ficam em casa. É um recurso bom. Talvez você está internado, hospitalizado, cuidando do seu enfermo, da sua criança que adoeceu. Talvez você está num lugar onde não há uma boa igreja. E você pode ainda assistir o culto da sua igreja. É um recurso excepcional. Para a ocasião é excepcional. Mas não pode se tornar a igreja, porque não é a igreja. A igreja é a comunhão dos santos. Nós adoramos juntos e vivemos juntos para a glória de Deus. Não há membros superiores ou inferiores, meus irmãos, na igreja de Cristo. Nós somos todos pecadores salvos pela graça de Deus e, portanto, iguais em dignidades, honra. Pecadores salvos pela graça, iguais em dignidade e honra diante de Deus. Há responsabilidades maiores dos ofícios, dos oficiais, por exemplo. Orem por eles, orem mais por aqueles que têm maiores responsabilidades. Dobrem mais os seus joelhos para suplicar por eles que Deus lhe dê graça, saúde, vigor, submissão a Cristo. E vibre, se alegre, glorifique a Deus pela alegria verdadeira, correta, como ouvimos pela manhã, que tenha motivação certa, a glória de Deus. Alegre-se com seus irmãos pelas suas alegrias. Chore com eles. Não seja indiferente ao corpo de Cristo, à igreja de Cristo. Você não pode andar só. Nós nos alimentamos juntos, crescemos juntos, segundo a justa cooperação de cada parte. Então quero lhe exortar, lhe incentivar, lhe encorajar, congregar. Venha à adoração pública do dia do Senhor. Deus, Ele não simplesmente nos convida, Ele nos convoca a adorá-lo no dia do Senhor. Venha à adoração solene. E por mais que você seja um pouco mais introvertido, o temperamento de todos nós é diferente.
Tente ter comunhão com a igreja. Lute para ter comunhão com a igreja. Tenha proximidade com a igreja. Ame a igreja de Cristo. Ame os seus irmãos em Cristo. Como alguém já falou, é melhor você estar dentro da arca, com todos os barulhos, cheiros, do que fora dela. Tenha comunhão com Cristo, com sua igreja. Na realidade, nós demonstramos comunhão com Cristo por meio da comunhão com a igreja de Cristo. Sirva na igreja de Cristo conforme Cristo quer lhe usar para a glória dele. Honre a Cristo servindo como apraz ao próprio Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurado aquele servo quando o seu Senhor voltar, o encontrar fazendo assim, servindo a Ele. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, abençoe os irmãos dessa congregação de Macapá, que eu estou considerando como uma fase nova, num lugar novo de adoração. Que essa igreja cresça unida a Cristo, cabeça, submissa a Ele, em comunhão com Cristo e uns com os outros, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém.